Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre IRB Brasil. Sim, é aquela empresa de resseguros que passou por uma grande fraude no ano de 2020 e de lá para cá tem se recuperado desse tombo. Algumas informações interessantes e algumas evoluções bem saudáveis. Mas calma lá que a gente vai discutir calmamente sobre cada um dos aspectos principais. Me acompanhe até o final que você vai saber tudo o que aconteceu no primeiro trimestre de 2023. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é que geralmente o primeiro trimestre de 2023 ele apresenta resultados menores de sinistralidade do que o segundo e terceiro trimestres. Então a gente vai ter que ficar atento em relação a esses resultados, mas de uma maneira geral eu entendi que os números são agradáveis, principalmente aqueles que são acionistas. E no final do vídeo você vai conseguir ter alguma noção mais pé no chão em relação se essa empresa vai para frente ou não. Bom, vamos começar aqui com o lucro líquido, correto? Se a gente for observar aqui em relação ao resultado recorrente, ou seja, aquilo que reflete efetivamente a empresa, pegando do segundo TRI de 2022, nós estamos cada vez mais numa crescente, ou seja, recuperação. É claro que se você for olhar ali em relação ao primeiro TRI de 22, foi um resultado, de novo, do recorrente bem menos pior do que os outros trimestres do mesmo ano. Qual é o grande ponto aqui? Nesses trimestres, nós tivemos alguns efeitos relacionados ao agro, e eles falam isso durante a teleconferência. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que enxergar aqui? Eu vou sempre olhar o meio copo cheio, até porque a empresa está passando por uma grande transformação desde aquela fraude, certo? Então, nós teríamos aí, para o primeiro trimestre de 2023, um resultado normalizado de 34 milhões. E por que isso aí não aconteceu? Bom, tivemos uma grande punição lá dos Estados Unidos por conta de mentiras. Sim, e esse para mim é o principal calcanhar de Aquiles em relação ao IRB Brasil, a governança. Mas vamos traduzir isso em notícias e informações fundamentadas. No dia 11 de maio de 2023, foi anunciado pelo IRB Brasil um fato relevante, anunciando o pagamento de $5.000. As informações estão pequenininhas aqui, mas não se preocupem, tá? Prestem atenção no que eu estou falando. E por que teve essa multa, né? Porque a Berkshire Hathaway aumenta investimento em IRB Brasil. Essa foi a notícia que foi veiculada no Estadão. Até então, é uma fonte de notícias aí muito conhecida e muito antiga no nosso país. Foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2020, no entanto, isso foi mentira, tá? É complicado. E se você for entrar até no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, você consegue ver que no dia 24 de abril de 2023, nós tivemos a publicação ali de um anúncio falando desse pagamento de 5 milhões por conta de um esquema fraudulento, envolvendo ali, sem dúvida nenhuma, a publicidade que aí depois todo mundo veio a descobrir que era mentira. Não. O nosso conhecido velhinho Warren Buffett não investiu, não investe e, segundo a própria empresa, não investirá na IRB Brasil. Tudo bem? Então, isso aí foi um grande solavanco, dá aproximadamente 25 milhões de reais de multa e é por isso que o nosso lucro líquido da empresa acabou sendo penalizado aí no primeiro trimestre. Mas tudo bem, né? Vamos entender que finalmente o lado positivo dessa história é esse assunto acabou. Vacilaram, erraram, assumiram, foram punidos. Pronto. Agora tem que reconstruir essa imagem que foi manchada. E eu acho que eles estão fazendo, tá? Sendo bem sincero aqui. Vamos dar seguimento nos números. Dando seguimento aqui na questão de underwriting, muita gente fica com dúvida em relação a esse tema e eu vou trazer para vocês uma informação bem interessante em relação à parte educacional. O IRB Brasil tem feito alguns vídeos bem curtinhos, eles já são na verdade mais antigos, mas ainda assim tentando traduzir toda a complexidade do segmento de resseguros. Então a gente olha tipo underwriting positivo no primeiro trimestre de 2023, ok, o gráfico estava muito negativo e agora ele está positivo. Mas, afinal de contas, o que responde? Né? Qual que é a pergunta que fica quando a gente lê esse termo aqui? Bom, vou pegar o dado da própria publicidade da empresa.
o underwriting responde a seguinte pergunta: você aceita ou recusa esse risco para os fins de seguro ou resseguro? Então, entendam que esse posicionamento, esse critério em relação aos últimos contratos, eles têm se tornado cada vez mais positivos. Então, é isso que a gente quer enxergar claramente. Lembrando que a grande fraude, ela estava envolvida ali em contratos podres, contratos que não traziam qualquer tipo de resultado real para a IRB Brasil, mas, de alguma maneira, eles maquiaram esses dados, fazendo com que a cotação da empresa tivesse subido absurdamente. Vamos dar seguimento aqui nos números de novo. Se a gente for olhar a questão de consumo de caixa operacional, sim, ficamos negativos, e isso eles tentam explicar de uma maneira não muito clara durante a teleconferência, mas alegam que isso aqui foi pontual. Muito também relacionado aqui à questão de provisões para os próximos trimestres, mas o que a gente quer enxergar? Um resultado cada vez mais positivo. Ficou na palavra. Vamos de novo avaliar e acompanhar a empresa nos próximos anúncios, nos próximos balanços, para ver realmente se o caixa operacional vai ter um consumo ou se você vai ter uma geração. Nós queremos sempre gerar caixa, concorda? Então aqui eu não fiquei muito satisfeito, tentaram justificar de uma maneira superficial, mas sempre vocês vão ver que a gente preza por aqui são os dados. O fato é que o primeiro trimestre de 2023 não foi bom. Ponto. Agora, em relação à concentração dos negócios, e isso eles merecem um mérito sim, a gente critica aqui também elogia. Percebam que a proporção desses negócios no Brasil, eles apresentavam ali no primeiro trimestre de 2021, 54%, no primeiro trimestre de 2022, 61,9% e no primeiro trimestre de 2023, 63,3%. O que isso mostra? Cada vez mais eles estão chegando no objetivo. E qual é? No Brasil, eles querem ter 80% dos negócios. Na América Latina, que guarda aí uma grande facilidade de avaliação cultural, a língua também é mais fácil. Enfim, tudo fica mais tranquilo de ser analisado, por volta de 15%. E no restante do mundo, apenas 5%. Ótimo, estão evoluindo no nosso objetivo, queremos isso. Todavia, temos que colocar aqui um dado fundamental. Em termos brutos, no primeiro trimestre de 2022, isso girava em torno de 2 bilhões desses negócios. E agora nós tivemos uma redução para 1,5 bilhão. Bruno, por que isso? Uma das justificativas está relacionando aí a questão dos contratos. Eles estão deixando de renovar alguns negócios que não são tão rentáveis e estão renovando aqueles contratos bons para a empresa. Logo, como você tem que expurgar esses clientes que talvez não tragam um resultado positivo, eles estão enxugando a máquina. Tudo bem, essa argumentação é completamente aceitável, mas queremos observar para os próximos trimestres, talvez para os próximos anos, um crescimento desses negócios. Afinal de contas, se você estiver diminuindo muito os seus negócios, você vai acabar tendo uma redução da empresa como um todo. E aqui o índice combinado, nós falaremos mais para frente, tudo bem? Mas entendo que quanto menor o índice combinado, melhor. E aqui, se a gente for olhar a questão geral, nós estamos saindo de 118%, ou seja, nada positivo, isso não é satisfatório, isso inclusive traz prejuízo, pensando em um aspecto de eficiência do negócio, olhando meio copo cheio, de 118 para 110, nós tivemos sim uma melhora de 8 pontos percentuais, mas está longe ainda de ser aquilo que nós gostamos de ver, por exemplo, naquelas seguradoras, como BB Seguridade, que inclusive eu vou deixar para vocês aqui o link. Nós fizemos um vídeo recentemente em relação ao primeiro trimestre, índice combinado ampliado, principalmente que contempla as operações financeiras e as operacionais. Nós queremos sempre observar isso abaixo de 100 e quanto menor, melhor. Abaixo de 100% sempre. Eles precisam melhorar e estão. Devagar, mas eles estão sim. Pegando a explicação em relação àquela diminuição dos negócios, percebam aqui que eles estão renovando boa parte dos seus contratos, mas ainda assim existem alguns parceiros que estão sendo retirados da carteira. Então,
faz sentido essa redução. Quando nós percebemos que eles estão mantendo seus clientes e abrindo novas parcerias, abrindo novas frentes de negócios, de maneira que traga resultado positivo para a empresa, a gente vai ver o índice combinado caindo, a gente vai ver a sinistralidade caindo e a gente tende a ver uma geração de caixa e também um lucro líquido cada vez maior. Teremos que dar tempo ao tempo. E aqui eles fazem uma segmentação em relação a essas frentes. Aqui o recado geral qual que é? Eles estão bem segmentados. Ponto. Isso aí é fundamental também para diluir aquele risco. Vai, por exemplo, que a gente tem ali uma exposição no rural, que nesse caso aqui está de 16%. Vamos supor que aconteça uma catástrofe no nosso país do ponto de vista climático. E aí, como é que faz? Nós teremos uma queda muito grande nos resultados de IRB Brasil, porque ela vai ter que ser acionada, vai ter que pagar o sinistro, e isso tende a contaminar todo o resultado da empresa. Essa diversificação é importante, é saudável, que bom que está assim. Esse ponto aqui eu achei bem curioso, tá? Prêmio retido, ou seja, bons negócios, bons resultados. Quando a gente for ver o índice de retenção, ele estava com valor, sim, bem baixo. Olhem que desde o primeiro trimestre de 2022 estava reduzindo. Isso tem muito a ver com o movimento complexo, tá? É um movimento muito dinâmico, de novo, sempre com aquela mesma argumentação. Melhorar a qualidade dos nossos clientes, melhorar a qualidade do nosso portfólio, diminuir a saída de dinheiro da empresa, reter cada vez mais grana, cada vez mais prêmio. Isso tem começado a apresentar alguns resultados. Um índice de retenção de 78%, está muito bom. Se a gente for comparar em relação ao primeiro TRI de 22, lá no ano passado, está praticamente em linha, mas se a gente for olhar a carteira daquele ano, estava muito mais contaminada. Então, que bom, sabe? Que bom que eles estão conseguindo trazer em algumas vertentes dessa avaliação do balanço resultados positivos. O que nós queremos em qualquer empresa de resseguro ou de seguro? Uma sinistralidade baixa. Só que isso vai depender muito daquele tipo de negócio que eles vão fazer a cobertura. No caso de IRB, que é uma resseguradora, é mais complicado ainda porque os seus clientes são seguradoras. Mas não vamos complicar muito não. O que eu quero que vocês vejam aqui basicamente, essa leitura ela é importante. Primeiro trimestre de 2022, a sinistralidade estava dando ali mais ou menos 933 milhões de reais. Exatamente o patamar que nós tivemos nesse trimestre, o primeiro TRI de 23. Agora, olha a sinistralidade. Ela estava em 81% e hoje está em 77%. Isso tem que ser enxergado como um lado positivo também. Eles estão conseguindo, com o mesmo montante de sinistro total, eles estão tendo cada vez mais um índice de sinistralidade menor. Então, entendam que todo esse processo ele tem que ser avaliado com calma, porque se você for olhar os últimos aqui, o segundo, o terceiro e o quarto TRI de 22, percebam que os valores estavam muito mais altos, justamente por um fato que eles explicam aqui, pelo menos é a argumentação oficial da empresa, daqueles danos causados no setor agro. E olha como é que causa esse impacto muito grande. Se você não tem uma diversificação da sua carteira dos seus clientes com qualidade, na hora que vem alguma tragédia um pouco mais intensa, você distorce totalmente o resultado do seu balanço. Então, esse tipo de ocasião, de calcanhar de Aquiles, a gente não quer ver no IRB. E eles estão se movimentando. Parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas é porque o argumento é o mais forte de todos. Eles estão se lamentando de uma grande escorregada que eles deram, que são os contratos podres. Então, cada uma dessas análises, cada um desses slides trazem cada vez mais os resultados positivos da mudança da diretoria, da melhoria da governança e também da questão operacional que eles estão fazendo. Toda uma reformulação, consultorias e etc., para que a gente tenha cada vez mais resultados positivos. Lembrando, IRB Brasil é uma empresa gigantesca, então é igualzinho um transatlântico. Se você quer fazer alguma mudança de rota que estava inicialmente projetada, você tem que fazer esse movimento gradualmente. Não dá para você fazer algo rápido, momentaneamente, que traga resultados imediatos. Não é assim que funciona. E olhando aqui o índice de sinistralidade de acordo com os setores, no Brasil está caindo bastante e eu fiquei muito satisfeito com esse valor. Ainda alto, sim, mas tá bom. Lá no exterior, lembrando, ele acabou subindo. Não dá para a gente entender com detalhes cada um desses motivos, mas qual que é o recado de novo?
ou aquele meio copo cheio, eles estão diminuindo bastante a exposição lá. Então, tudo bem, né? Até subiu um pouco, ainda relativamente controlado, abaixo de 100%, ok, mas eles estão diminuindo, tirando essa clientela da carteira. E pensando ali no total, né, saindo dos trimestres de 82, como eu tinha falado para vocês, para 77. Queremos ver isso cada vez mais baixo e existe essa perspectiva sim. Indo já para o finalzinho aqui do nosso vídeo, essa parte já um pouco mais técnica, a gente está falando de provisões, de composição e etc. O recado principal aqui, não precisa ficar decorando esses indicadores, essas siglas, de jeito nenhum, tá? Nós não somos pessoas que atuam justamente com resseguros, não somos contadores, então a gente quer entender o macro da empresa. Qual que é a ideia aqui? As provisões, elas estão robustas, elas estão grandes, elas estão confortáveis. Então, caso aconteça algum acidente no meio do caminho, eles estão muito mais protegidos. O recado é basicamente esse. Eles também não entraram muito em detalhes, mas está relativamente em linha com os últimos trimestres, cada uma dessas vertentes, então sem grandes preocupações. Tivemos um pequeno aumento em um ou outro, mas em linhas gerais está caminhando bem. Aqui já é um ponto que a gente consegue ter uma mensuração melhor de como é que a empresa está em termos eficientes. E eu vou até mostrar para vocês um outro slide educativo deles, relacionando aí o índice de comissionamento antes de fazer a leitura. Vamos lá rapidinho. De novo, se você for procurar na internet, você vai encontrar esses vídeos. O que é o índice de comissionamento? Percentual do prêmio que é pago aos ressegurados ou corretores de seguro. Maravilha. Quanto menor, portanto, o índice de comissionamento, melhor para a empresa. Vamos comparar ano a ano. Primeiro TRI de 22 fechou ali em 21% aproximadamente. Se a gente for pegar este ano, no primeiro trimestre, em 19, lentamente diminuindo, mas está caindo, sem problema nenhum. E já que a gente está tendo uma quantidade menor de negócios, já que a carteira está ficando menor, esperamos, é claro, que também exista uma redução no seu custo de aquisição. Então é por isso que o número caiu aqui de 248 para 233. E caiu principalmente lá fora, que nós estamos falando ali de 109 para 101, justamente porque eles estão diminuindo essa exposição. E no Brasil também caiu, mas por uma questão de qualidade. Isso aqui vai encontrar no futuro, e espero que não seja tão distante assim, um certo equilíbrio. E aí qual que vai ser a nossa sacada enquanto investidor? Observar quanto que o custo de aquisição vai estar subindo e o quanto que isso vai estar refletindo em novos negócios, em lucro líquido, que é o que interessa para a gente enquanto pessoas apaixonadas ou pelo menos interessadas em dividendos. Agora é mais ou menos observar qual que vai ser esse novo normal. Não queremos grandes oscilações, mas daqui para frente a gente tem que olhar isso aí correlacionando com o lucro. Combinado? E aqui embaixo no slide, falando um pouquinho sobre despesa administrativa, o que é legal também a gente observar? Que no primeiro trimestre de 2022 estava girando em torno ali de 5,1%. E agora 5,2%. De novo, a gente quer que esse índice ele fique cada vez menor, certo? É mais saudável para a empresa. O que a gente percebeu? Praticamente em linha. Pô, Bruno, mas teve um aumento aqui, pelo menos na parte nominal. Saíram de 70 milhões e foram agora para 80 milhões. Sem grandes problemas. Vamos ser muito franco aqui. Essas despesas, desde que elas sejam justificadas, eu não vejo problema nenhum. Até porque a gente tem que considerar aqui, por exemplo, o efeito da inflação. Nesse período, a gente teve um aumento da inflação e isso acaba sendo refletido. Eles estão fazendo grandes mudanças. Eles acabaram vendendo a sede antiga da empresa, agora eles estão se realocando para outra. Eles estão cada vez mais fechando escritórios no exterior, focando cada vez mais nas pessoas aqui no Brasil. Então, esses pequenos solavancos, eu vou ser muito franco, tá? Em relação aos últimos 2 trimestres, não tivemos grandes oscilações, não. Faz parte do processo, de novo, dessa recomposição da nova empresa. Quem vai ser o IB daqui para frente? O que a gente não pode ver enquanto investidor? 88, 92, 87 milhões de despesas e, de repente, 150, 300, 400. Opa, peraí. Aí não, né? Algo relativamente manso, tudo bem.
Algo com solavanco, não. Aí temos problemas. Não é o caso, tá? Isso aqui aparentemente está bem controlado. Esse ponto ele é um pouco mais de curiosidade, mas eu queria trazer para vocês, principalmente porque eu, enquanto investidor, não tinha essa consciência. Falha minha mesmo, eu confesso, não tem problema nenhum em relação a isso, mas agora a gente vai poder pelo menos dividir a informação com vocês. A exposição dos ativos ela é muito diferenciada em relação ao que é o dólar e o que não é o dólar. Vocês sabiam que atualmente 43% dos ativos estão em moeda dos Estados Unidos? Isso necessariamente traz para a gente algumas preocupações e algumas blindagens. Por exemplo, se nós temos uma depreciação do dólar, como está acontecendo recentemente, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo em maio de 2023, você percebe que esse ativo financeiro ele está sendo desvalorizado. Ao mesmo tempo, se você for olhar o histórico desde o início do Plano Real, há uma tendência forte que o real se desvalorize em relação ao dólar. Então, talvez essa carteira dolarizada faça sentido. Na minha cabeça, enquanto investidor, o que eu penso? Se cada vez mais nós formos pensar em negócios feitos no Brasil, eu gostaria de ter cada vez mais um ativo financeiro em reais. Não faz muito sentido ficar colocando boa parte do meu portfólio em dólares. E isso daí tende a mudar com o tempo. Esperamos que eles façam esse remanejamento. De novo, também não pode ser muito abrupto, até porque se a gente for olhar agora não faz tanto sentido. Quase R$ 4,90, R$ 4,95 o dólar, sendo que até recentemente estava bem acima de R$ 5,00. Então, vamos observar como é que isso aqui vai se comportar. E outro ponto importante de qualquer empresa de resseguro ou de seguro é o seu resultado financeiro. Lembrando, nós temos o operacional e nós temos o financeiro. Saudável, 145 milhões de reais, uma crescente em relação ao quarto trimestre de 22 e também uma crescente em relação ao primeiro trimestre de 2022. Sem problema nenhum. Nesse tipo de gráfico que eu mostrei para vocês aqui, a gente sempre tem que olhar aquilo que é recorrente. Esses grandes ruídos têm as suas justificativas, têm os seus motivos, às vezes é a venda de alguma parte da empresa, às vezes é algum negócio que eles conseguiram receber da justiça, enfim. Então, vamos perceber aqui que está evoluindo bem comparando com os trimestres relacionados. E para fechar aqui, a gente vai falar sobre índice combinado e o índice combinado ampliado. E pela terceira vez, nós vamos recorrer ao próprio site do IB Brasil para a gente entender direitinho um pequeno resumo. O índice combinado, ele vai analisar a rentabilidade do negócio. Basicamente é isso. Ele explica aqui a fórmula, mas não se preocupe. Um índice menor do que 100% indica que a rentabilidade está muito boa, pois o prêmio ele é suficiente para cobrir todas as despesas relacionadas. Ou seja, a empresa vai lá, eu vou falar agora um pouquinho sobre seguros, tá? Mas a lógica ela é proporcional. A pessoa vai lá e paga por um seguro. Esse vai ser o prêmio. Se a sinistralidade for controlada, se a aplicação desse dinheiro for bem eficiente, se trouxer uma rentabilidade positiva, no frigir dos ovos, você vai ter um índice combinado ampliado menor do que 100%. Ou seja, a empresa está lucrando. Ela está efetivamente fazendo bem aquilo que ela se propôs. E lembrando que vai diferenciar o índice combinado do índice combinado ampliado é justamente o resultado financeiro, que nós vimos agora há pouco, que no caso de IRB foi positivo. Voltando aqui então para o slide, o que a gente vai olhar? Essa porcentagem. Pensando na parte operacional, nós tivemos uma melhoria sim em relação ao primeiro trimestre de 2022, saindo de 119 para 111. Tá bom, Bruno? Não, não tá. Tá longe de tá bom, porque acima de 100% não tá funcionando. Esse é o recado, certo? Se a gente for tirar aquelas questões do remanejamento da carteira, todo aquele processo de transformação que vocês já conhecem, nós teríamos para o início de 2022 114, ok? E atualmente, como é que ficaríamos? Em 109. Tá ruim? Tá. Está ruim. Eu não vou ficar passando a mão aqui na cabeça e entendo que esse valor não é saudável, mas ele está menos pior do que antes. Pessoal, quando a gente fala de uma empresa que está passando por turnaround, que ela está em recuperação, a gente tem que ser um pouco mais permissivo. E guardem essa informação na cabeça, porque lá no finalzinho do vídeo eu vou trazer um pouquinho da minha opinião em relação ao investimento nesse tipo de negócio, tá bom? Olhando aqui o índice combinado ampliado,
E pensando aqui na perspectiva sem esses eventos de transformação e de remodelamento, ou seja, olhando o que seria a realidade, aí é aqui que você vai começar a ver aquela luz no final do túnel. E que bom que, pelo menos para mim, não está parecendo que é um trem vindo na nossa direção. Está parecendo que é a luz do sol. Efetivamente, temos pelo menos um prognóstico começando a ficar saudável. Por quê, Bruno? Porque aqui nós temos algo abaixo de 100%. 97% é muito ruim, mas é positivo. Abaixo de 100%, resultado positivo. Acima de 100%, resultado negativo. Então, sim, eu começo a enxergar aqui aquela saída daquele pântano, daquela situação horrorosa que eles estavam vivendo nos últimos 2, 3 anos. Tá bom? Acho que esse é o recado principal em relação a todo esse conhecimento de IRB Brasil. Mas espera lá que muita gente acaba perguntando, poxa, será que vale a pena comprar? Então já está na hora de a gente colocar o dinheiro na empresa e tudo mais. Calma, calma. Antes da gente falar sobre essas questões de investimento, vamos só fechar com esse último slide falando sobre provisões. Nós temos aqui 2 indicadores muito importantes, que é a SUSEP, ela acaba fiscalizando, ela acaba ali vendo se as empresas estão operando dentro dos mínimos regulatórios. Nós temos a cobertura de provisões e o capital mínimo requerido. Nos 2 cenários, IRB Brasil está positivo, tá? Um ponto aqui só para você comparar também, não vamos entrar tanto na parte técnica, mas é o seguinte, em março de 2022, nós tínhamos esse valor aqui, que é o índice de suficiência de cobertura de patrimônio líquido ajustado, é um grande palavrão, né? É muito grande, estava na casa de 105%. Quando isso cai para baixo de 100%, mau negócio. Não é à toa que nós tivemos a subscrição. Então isso aqui transforma muito a empresa, a gente fica muito preocupado, não queremos que isso aconteça. Porém, aconteceu e ela recuperou. De setembro para cá, você pode falar assim, poxa, Bruno, está muito próximo de 100%. É uma linha muito tênue dentro daquele nosso risco, porque tem que ficar acima de 100% esse indicador. Não tem problema. A empresa acredita que vai ficar nesses valores, um pouquinho até para cima. E a comparação em relação ao índice de solvência total, que é um outro aspecto mais técnico, a gente tem que esperar que isso fique bem positivo, bem alto. Olha só como é que nós estávamos lá no início de março de 2022. Com 231%. Um valor ok, não é ruim não. Se você for pensar em termos históricos, isso realmente não está ruim, mas agora está melhor. Então pronto, entendendo esse recado de uma maneira geral, a gente fica satisfeito que o índice de solvência total está positivo e nós queremos olhar essa linha cinza cada vez mais longe, positivamente, do 100%. Em termos de coberturas técnicas, nós também temos aqui um valor positivo, tudo em linha, uma pequena redução aqui e um dos vários motivos acabou sendo aquele custo de 25 milhões de reais que eles tiveram que pagar lá para os Estados Unidos. Agora, finalmente, vamos responder a pergunta sobre investir ou não. Perceberam que aqui eu trouxe uma série de informações mostrando que a empresa está melhorando. Eu estou otimista? Eu acho que é muito forte para a gente falar isso. Porque otimismo é quando eu realmente vejo lucro atrás de lucro e lucro crescente. A gente não está vendo isso. Está engatinhando ainda, eles podem ter algum solavanco, não sabemos, o mundo está muito difícil, né? Lá, tanto externamente quanto aqui no nosso país, o cenário não está fácil, crises, muitas questões políticas, uma turbulência muito grande. Então, muito provavelmente, eu vou deixar minha posição em IRB, que é um total de apenas um lote padrão, 100 ações, quietinho, mas parado, sem mexer em nada. Ah, mas você está perdendo uma grande oportunidade. Não sei. Como vocês sabem, aqui no canal a gente gosta de lidar muito com fatos, com dados concretos. E infelizmente ainda IRB não está pagando dividendo. IRB não está totalmente reestruturada. Está ensaiando, mas eu quero ver a apresentação final. Eu quero ver o grande dia em que eu possa sentir segurança para falar assim, não estamos mais correndo aquele risco de governança e estamos vendo resultados, tanto operacionais quanto financeiros, robustos. Ah, mas já vai estar muito caro. Não tem problema. Eu quero ter paz nos meus investimentos. Então, quem é torcedor, infelizmente, está perdendo seu tempo, pelo menos aqui no nosso canal.
A gente está falando com um investimento, coisa mais séria, mais madura. E eu acho que ainda está muito longe da gente ter aquele mínimo de tranquilidade para poder investir. Eu estou falando na minha opinião, tá? Eu tenho um capital investido, não tem problema, mas representa muito pouco, 2%, 1% da minha carteira, e vai ficar um bom tempo, porque é um erro que eu fiz lá no passado, achando que eu já tinha um domínio muito grande, que eu já estava com dividendos robustos, e eu não estou. Todo mundo sabe que eu tenho algumas metas, e essa meta ainda não foi batida, portanto ficará parado. Mas temos boas novidades. Quais? Do ponto de vista do AGF, nós temos algumas projeções positivas. Eles estão cogitando 80 centavos de dividendos para o ano de 2023. Quando? Não faço ideia. A empresa não está falando nada afirmativamente, pelo menos não teve nenhum comunicado oficial. Porém, essa é uma expectativa do mercado. Se a gente for colocar no projetivo, considerando o preço de 35 e 37, nós temos aí 2,23% de yield, muito longe dos nossos 6%. Portanto, não compraria. Mas para o ano de 2024, eles estão especulando, ou melhor dizendo, eles estão projetando R$1 de dividendo. Subiria para 2,84%, porém longe ainda dos 6%. Ou seja, preço importa, e importa muito. A empresa ainda está longe de pagar dividendos, então, infelizmente, não coloco nenhum centavo. Deixo lá na minha carteira como aprendizado e também para trazer para vocês aqui alguns aprendizados para que vocês não errem. É claro que a ideia é sempre aproveitar da melhor maneira possível tudo que a gente passa aqui no Vida de Acionista, mas o resumo final é esse. Gostei do resultado, foi melhor do que eu imaginava, mas ainda está muito longe de falar que é uma empresa previdenciária. Não, eu não consigo classificar dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, clicando aqui no botãozinho, compartilhem com seus amigos e também deixem aquele like. Combinado? Até mais!